Você quer compreender um dos principais assuntos cobrado do Enem em alguns vestibulares, que é a ética? E ainda mais, um filósofo, Aristóteles, que é um dos principais pensadores gregos com um sistema ético? Nesta aula eu vou te ensinar a ética de Aristóteles, vou te ensinar os conceitos de virtude e a ética do equilíbrio. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes da educação básica. Eu sou o Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. O pensamento de Aristóteles sobre a ética está presente numa obra chamada Ética a Nicômaco. Nesta obra, o Aristóteles discute sobre a finalidade das ações humanas. E aí ele diz que toda finalidade de uma ação humana parece visar um bem. Então toda a ação que o ser humano faz como finalidade, como objetivo final, é um bem. Aí há o que nós chamamos de bens desejáveis, que são a riqueza, a glória, a honra. Esses bens, que são os bens desejáveis, eles não parecem ter um fim em si mesmo. Eles parecem ser um meio para nós alcançarmos uma outra coisa. Então, qual seria o sumo bem? Aquele bem que tem uma finalidade em si mesmo. Parece que é alcançar uma vida boa. No termo grego, eudaimonia. Porque tudo o que nós fazemos para que tenhamos uma vida boa, uma vida feliz. A riqueza, a honra, a glória não parecem ser ações boas para nos levar a uma vida feliz. O Aristóteles vai dizer que o que leva a uma vida feliz é aquela atividade desenvolvida segundo a finalidade do ser humano, segundo o que é específico do ser humano, que é a racionalidade. Então, o que nos propicia uma vida boa é nós agirmos racionalmente, e agindo racionalmente nós deliberamos, nós escolhemos as nossas ações. Então, aí que parece residir o que nos faz feliz. São as escolhas racionais que nós fazemos mediante o que nós vamos agir, mediante as ações que nós vamos tomar em relação ao mundo. E todas essas ações, elas tendem a nos levar a uma vida boa, a uma vida feliz. Então a ética para Aristóteles é tudo aquilo que determina o que é uma boa conduta humana. E nós temos que entender que Aristóteles, um pensador grego no período clássico, vai entender conjuntamente com os demais pensadores sobre ética desse período, de que a ética está relacionada com a política, pensando aqui na polis grega. E o bom cidadão, ele é também um bom indivíduo. Um conceito central para você compreender na ética aristotélica é o conceito de virtude. Então, a vida humana, a boa ação, ela não se dá especificamente no intelecto, mas ela parece ser uma atividade, uma escolha deliberada que o ser humano faz, levando em consideração uma boa ação. E o que é o bem? O bem é uma atividade que ela é exercida, que ela é feita de acordo com a sua excelência, de acordo com a sua virtude. Então, qual que é a função de um ser humano? É exercer essa virtude, exercer essa excelência de acordo com o princípio racional. E essa noção de virtude nós podemos entender num bom tocador de lira e numa pessoa que toca lira, certo? O que nós temos que diferencia as duas? Diferencia as duas a questão da virtude, a questão da excelência que o bom tocador tem. Os dois cumprem com a mesma função, mas aquele que toca com excelência, ele tem mais dedicação. Então, a virtude está relacionada a esse conceito de excelência, de dar o melhor de si. Um outro exemplo da ética aristotélica é o famoso ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. Assim, nem como um só dia. O que nós podemos perceber disso? De que a vida moral, ela é um pensar, é um refletir, é uma escolha cotidiana. Então a virtude, a vida moral, ela se dá pelo hábito, é nós repetirmos continuadamente as ações corretas, aquelas ações que nos propiciam felicidade, que nos propiciam uma vida boa. E todas essas ações escolhidas aqui segundo o princípio racional. O último tópico para você compreender a ética aristotélica é o que nós chamamos de justo meio, justa medida, ética do equilíbrio, ética do meio termo. São todos sinônimos que dizem a respeito a essa teoria ética. Então você pode encontrar em algumas questões, em alguns textos, tanto ética do equilíbrio, justo meio, justa medida e ética do meio termo. O que significa isso? Significa que o Aristóteles vai falar que a virtude ela está no meio termo. O que nós podemos fazer para sermos indivíduos felizes, indivíduos com uma vida boa, que é a finalidade última do ser humano? É agir de maneira equilibrada, é agir de acordo com o equilíbrio.
E o que é o equilíbrio para Aristóteles? O equilíbrio é se manter longe de dois extremos, da falta e do excesso. Então, uma ação equilibrada é aquela ação que se afasta dos dois extremos, tanto da falta quanto do excesso, e age de acordo com uma mediana, de acordo com um equilíbrio, o meio termo. Um dos exemplos utilizados por Aristóteles para dizer o que é uma virtude é a coragem. A coragem é uma ação equilibrada, em meio termo. Ela se mantém longe de dois extremos, que são a falta de coragem, seria a covardia, e o excesso de coragem, a temeridade ou valentia. Então, a ação equilibrada nesse caso é a coragem, é aquela que se mantém afastada dos dois extremos, que é a falta e a coragem, e nos propicia uma vida feliz. Outro exemplo para nós compreendermos a teoria aristotélica é a sinceridade. A sinceridade é uma virtude que se mantém afastada dos dois extremos. A falta de sinceridade seria a falsidade, e o excesso de sinceridade seria a indiscrição. Então nós temos a sinceridade como uma virtude, aquela que é o equilíbrio, é o meio termo entre os seus excessos, entre o excesso e a falta. Ela se mantém numa ação de equilíbrio. A virtude está relacionada com uma escolha que consiste numa mediania, consiste no meio termo. Mas esse meio termo, ele não é um ponto fixo. Ele depende de ocasião para ocasião. Então vamos pensar num exemplo de um pai educando um filho. Tem momentos que ele precisa ser enérgico, tem momentos que ele pode ser mais tranquilo. Então, depende da situação, esse ponto não é fixo. Isso nos leva a pensar que o equilíbrio, a ação equilibrada, ela deve ser aplicada a uma vida equilibrada. Então, o que nos leva ao equilíbrio é o cômputo de todas essas somatórias. E se elas forem equilibradas, isso nos levaria a uma vida feliz, a uma vida boa. Isso que é a virtude. Então, dependendo da situação, nós podemos agir energicamente ou agir com a falta. Contudo, no cômputo dessas escolhas, no cômputo dessas ações, nós devemos ter ações equilibradas. Então, deve consistir numa mediania, consistir no equilíbrio. Com esses conceitos do vídeo, você compreende a ética aristotélica. Então, lembre-se do conceito de virtude, da finalidade da vida humana, que é a felicidade, e do conceito de equilíbrio. Espero ter ajudado você. Curte esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até mais!